Fala aí pessoal, beleza? Carlos aqui, estamos iniciando a nossa sexta aula do curso de VTEX I/O Blocos Básicos. Nas aulas anteriores aprendemos a configurar o nosso ambiente, aprendemos os comandos básicos, aprendemos a implementar alguns blocos básicos como Flex Layout, o componente de texto, e criamos a nossa top bar aqui. E adicionamos o Builder de Assets para trabalharmos com imagens SVGs e fontes customizadas dentro do nosso projeto. Se a gente olhar aqui para nosso front-end hoje, a gente implementou a barrinha, mas olha só, os nossos ícones não estão aparecendo porque eles têm fundo branco, não está condizendo com o layout. Então na aula de hoje a gente vai aprender a customizar o CSS dentro do VTEX I/O, ok? Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa entender, se a gente for olhar a estrutura do nosso código aqui, é que cada componente que a gente implementa, ou seja, o Flex Layout é um componente e o Rich Test é outro componente. Cada componente que a gente implementa, ele tem um arquivo, dentro de Style, ele tem um arquivo específico para ele, onde você vai inserir todas as suas estilizações. Aqui não é como se a gente estivesse fazendo um projetinho básico de HTML e CSS, onde você cria um index.html e insere o teu global.css dentro dele. Não. Aqui dentro do VTEX I/O, na pasta Styles, nós temos diversos arquivos que fazem referência aos seus componentes, ok? Então, sempre quando vocês forem estilizar CSS dentro do VTEX I/O, olhem a nomenclatura do bloco que vocês implementaram, exemplo prático aqui, Flex Layout, e procurem o arquivo CSS que está com essa nomenclatura ali dentro de Style, beleza? Basicamente nós podemos entender, eu pelo menos fixei dessa forma, que a VTEX ela procurou modularizar ali o CSS, ok? Vamos lá então, pessoal. Basicamente, pensando em estrutura aqui de código, antes de meter a mão na massa, vamos organizar o nosso código. Lembra que eu falei lá atrás na aula que a gente pode criar pastas aqui para deixar tudo muito mais organizado e fácil de encontrar quando a gente voltar no projeto depois de alguns dias? Vamos fazer exatamente isso então. O nosso top bar, ele está dentro do header, ele faz parte do header. Então eu vou vir aqui dentro de CSS, vou criar uma nova pasta chamada header, questão de organização apenas, tá pessoal? Vocês poderiam muito bem trabalhar no arquivo de raiz. Dentro de header, vou criar uma pasta para falar que esse media carrier que nós vamos estilizar é o desktop, e já vou deixar pronto aqui uma pasta chamada mobile. Dentro do arquivo de desktop, nós vamos precisar implementar um componente de Flex Layout. Qual que é a nomenclatura para ele? Se a gente olhar aqui embaixo, nós temos o vtex.flex-layout.css. Vamos implementar exatamente esse mesmo componente, só que dentro da pasta header. vtex.flexlayout.css. Ah, Carlos, mas não vai surtir erro isso? Não vai quebrar? Não. No final das contas, pessoal, o build vai passar por aqui, vai identificar a nomenclatura do arquivo e vai buildar isso, minificar e gerar um arquivo final para você. Não vai surtir erro nenhum. Detalhe importante, vocês não podem mudar a nomenclatura do arquivo, ok? Isso nunca pode acontecer. O máximo que vocês podem é organizar isso em pastas e criar novos arquivos com a mesma nomenclatura. Agora, alterar a nomenclatura vai dar um erro de build ali na hora, beleza? Vamos lá então. Vou fazer a mesma coisa aqui para o meu arquivo de texto. Então, vtex.richTest.css. E agora nós vamos literalmente estilizar esse componente. Pô, Carlos, eu lembro que você adicionou classes, mas como é que eu vou identificar isso? Se eu venho pelo inspect, posso vir pelo inspect e pegar essas classes aqui e estilizar lá? Pode. Mas aqui a nomenclatura ela fica um pouco confusa para quem está começando no VTEX I/O agora. Se você for olhar aqui, ó, ele pega vtex-rich, -teste, -versão da aplicação, -classe genérica dessa app. Para quem está começando agora é um pouco complexo, porque a pessoa vai achar que ela tem que vir aqui, pegar essa nomenclatura inteira, ir lá dentro do componente de texto e estilizar ela. E não é bem assim. Se a gente estilizar dessa forma aqui, não vai acontecer nada. Olha só. Quando eu estilizo ela aqui, ó, vamos ver se ele, ó, não deu erro nenhum no meu terminal. Só que se a gente for ver aqui, ó, não aplicou estilização nenhuma. Vou colocar um font size, sei lá, 30 pixels para a gente notar alguma diferença. Olha só, ele vai buildar para mim ali. Deixa eu ver se está buildando. Opa. Deixa eu ver por que o build não está funcionando aqui, pessoal. Espera aí. Atualizar a página. Tá, ele deu sucesso do build. Vou adicionar para a gente ter bem certeza que isso não funciona. Vou adicionar um background black aqui. Olha só. Tô basicamente adicionando um font size e um background. E ó, deu sucesso no meu build. E ele não vai alterar nada ali na minha loja. Ó, não alterou nada. Por quê?
Porque, pessoal, a gente já está dentro do arquivo de RichTest, então a gente não precisa desse prefixo que contém o nome da app e a versão dela. A gente simplesmente pega a classe genérica, beleza? Então, basicamente, se eu viesse aqui, arrancasse todo o prefixo, esse vtex RichTest versão, ele é o prefixo, beleza? Nós não precisamos do prefixo, nunca, porque a gente já está dentro do arquivo que remete a esse prefixo. Basicamente, se eu salvar esse arquivo agora, vai surtir alguma alteração aqui pra mim, tá? Vamos esperar o build rodar aqui. Deu um errinho ali, rapidinho. Vamos esperar, ó, tá buildando de novo, passando por dentro de todos os meus arquivos. E quando eu vir aqui, olha lá, pessoal, agora temos estilizado aqui o nosso arquivo. Beleza? Vou remover isso aqui porque não é dessa forma que eu quero que vocês façam no início. Vou dar um bizu para vocês. Vocês podem vir na URL aqui, colocar um sinal de interrogação e digitar um underline, underline, inspect. E olha que facilidade que é para estilizar um componente dentro do vtex.io. Ele vai atualizar a página e olhem o detalhe. Quando eu fizer hover, quando eu fizer o evento de hover em cima de um componente, ele vai me mostrar o arquivo que eu preciso estilizar e qual é a classe que eu preciso estilizar. Isso no início, pessoal, salva vidas. Recomendo a vocês sempre estarem utilizando o underline, underline, inspect na URL. Vou deixar isso na descrição do vídeo depois, tá? Vou deixar a documentação que faz referência a isso também, para não acharem que eu tirei da minha cabeça. E vamos realizar a estilização de fato do nosso componente. Então, pessoal, eu quero estilizar, vou até fechar o meu inspect aqui, que agora eu não vou precisar mais dele. Eu quero estilizar a minha linha inteira, para deixar igualzinho esse layout aqui. Então, olha só, passando em cima dela aqui, parando o mouse e clicando, eu sei que eu preciso ir dentro do componente de Flex Layout e eu preciso estilizar essa classe aqui, ó. Então ele não pegou aquele prefixo para mim, vtex, traço, rich, traço, teste, traço, tananã. Ele simplesmente já me deu a classe que eu preciso estilizar e o arquivo que eu preciso estilizar ela. Vou aplicar aqui e vamos lá. Vamos pegar aqui agora a nossa cor. Vamos dar uma editada nela aqui, ver qual que é o background que a gente precisa aplicar. Simplesmente aqui é CSS básico, tá, pessoal? Que não é a função do nosso curso aqui ensinar isso, já pressupõe-se que vocês sabem. Então eu vou aplicar um background aqui e a gente vai ver se esse background vai refletir aqui pra gente. Fechou? Olha lá, já refletiu, os ícones estão perfeitos aqui. Só que a nossa fonte ela tá um pouco estranha. Vamos passar o mouse em cima aqui da nossa fonte, do nosso texto, e vamos estilizar ele também. Olha só que legal. Lembra que a gente aplicou um array de classes lá dentro? Então, se eu quiser aplicar um CSS para todos os meus textos aqui da barra de topo, eu vou estilizar o parágrafo, traço, traço, texto, underline, top bar. Se eu quiser estilizar especificamente, eu posso aplicar no e-mail top bar e assim por diante. Então vamos lá dentro do arquivo de RichTest, vamos aplicar na classe genérica que nós inserimos. Opa! Vamos lá e vamos aplicar exatamente um font size, deixa eu ver o tamanho que é isso aqui agora. Nós vamos simplesmente olhar aqui o nosso layout, font size 16, font size 16 pixels, e o color é esse color aqui. Opa, perfeito. Vamos lá ver se vai surtir algum resultado aqui agora, ou se eu estou falando mentira para vocês. Olha só, pessoal, então agora nós temos estilizadinho aqui bonito com a cor que é para ser. Pessoal, nesse vídeo, basicamente o que eu queria demonstrar para vocês é a estilização de os blocos que nós implementamos e como facilita a vida o uso do inspect aqui na URL e como é a nomenclatura dos arquivos aqui, como eles são separados, como vocês devem talvez adotar uma nova organização de código aqui dentro da pasta Styles, como a gente está fazendo dentro do Blocks. Perfeito? Por hoje é só, pessoal. Até a próxima, que a gente vai literalmente terminar de montar esse menu aqui, esse top bar aqui, e vamos começar a implementar o nosso menu e o nosso banner. Fechou? Abraço, até a próxima. Valeu!